O que Leilin viu em sua reflexão não o deixou à vontade. Em vez disso, ele ficou ainda mais sombrio. Essa é uma evolução da Truel. Ele tocou a testa e, de repente, sentiu uma dor intensa que o fez fechar os olhos. A próxima vez que ele os abriu, ele encontrou uma faixa vermelha no meio dela onde as gotas de água se dispersaram para revelar a expressão séria de Leilin. O físico para absorver a energia de pesadelos, de uma linhagem. Leilin esfregou a testa, agora com uma perda. Aiship, verifique minha linhagem. Todos os tipos de runas de varredura foram ativadas dentro da torre do feiticeiro, e a luz de varredura imediatamente se reuniu no corpo de Leilin. Ele estava de volta à Ilha Faulen. Ele se encontrou com Isabel um pouco na enseada dos piratas. Ele havia decidido o caminho seguinte para os Tigres Escarlates e ficou então à vontade para resolver seus próprios problemas. Ele já havia dado o controle da torre para o Ailasca. Ele estava usando seu poder para verificar as anormalidades em seu corpo. BIP. Missão estabelecida. Digitalização. O sangue do hospedeiro é de 99,99999% de sangue puro humano. Então, nada pode ser encontrado. Use o microscópio atômico e a observação de antimatéria de nível 2. Continue digitalizando. Leilin parecia sombrio. BIP. Obteve o sangue do hospedeiro. Espécime de ampliação. O Aiship imediatamente mostrou uma tela com a amostra de sangue de Leilin 100.000x, 1.000.000x. A imagem foi ampliada 10 milhões de vezes. Leilin teve que alcançar a menor unidade de seu mundo anterior, os limites do nível subatômico, para encontrar o problema. Os olhos de Leilin se arregalaram. Ele viu alguns pontos pretos estranhos entre os fótons errantes. Prenda-se a isso. Amplie. O ponto preto moveu-se extremamente rápido, mas no final, ele ainda foi capturado com sucesso pelo Ailasca. Lentamente, a aparência da sombra escura apareceu na frente de Leilin. Esta era uma estrutura hexagonal com padrões estranhos. Os padrões eram bastante complicados, na forma de flores vermelhas escuras que gradualmente evoluíram para um gigante escamoso com 3 olhos. O terceiro olho ensanguentado no meio parecia ter vontade própria, olhando para Leilin com indiferença. Baque. Leilin deu vários passos para trás, a surpresa em seu rosto mais evidente. Como esperado, meu corpo foi implantado com uma parte das habilidades da linhagem do corpo absorvente do Nightmare no 3º nível, com seu corpo principal imbuído do poder quase igual a um Warlock de 7 graus. Leilin definitivamente não era estranho para poder de linhagem. Eu só queria algumas informações. Por que você está me dando força na linhagem? Leilin agora se sentia tonto. Era como um mendigo pedindo uma torta humilde recebendo uma montanha de ouro. Que tipo de físico era esse corpo absorvente de pesadelo? Era uma das habilidades mais poderosas da linhagem, algo que permitia ao Nightmare King iniciar imediatamente um massacre no momento em que ele o ativava. Com a força de origem do Dryanscap, ele disparou para se tornar um pico magus do mundo antigo de uma só vez. Leilin estava muito vigilante de tão boa sorte. É muito pouco prático. Tem que haver algo fora de um evento estranho como este. Mesmo que Distorted Shadow estivesse me dando benefícios em troca de fazer uso de mim, isso é um pouco demais. Leilin nunca teve medo de esperar o pior de seus inimigos. Esses benefícios repentinos implicavam que um enorme perigo estava por vir. Mas, eu nunca pensei que esse corpo absorvente de pesadelo não fosse uma coisa física. Pode até afetar a Truel, incluindo minha alma principal no mundo dos magos. Como um Warlock notável, Leilin sabia que esse tipo de habilidade da linhagem se fundiria inseparavelmente com sua alma. Também irradiaria seu corpo principal no mundo dos magos através de canais estranhos. O poder do Dryanscap pode ignorar a esfera de cristal. Apenas um caminho temporário de transmissão de energia seria aterrorizante. Eu definitivamente devo entender essa força.
A capacidade da Druyan Force de passar por dois grandes mundos causou a determinação de subir no coração de Lei Lin. Vou morder a isca e atirar o anzol de volta. Como é isso? Lei Lin acariciou seu queixo, um leve sorriso apareceu em seus lábios. Mesmo Distorted Shadow não poderia adivinhar que ele tinha o I-Shape, e poderia encontrar quaisquer problemas. Este seria o maior erro no plano que Shadow Distorted tinha reservado para ele. Claro, ele poderia estar pensando demais. Tudo isso poderia ser uma oportunidade para ele, mas ele sempre gostou de estar preparado para o pior. Aí lasca. Comece a tarefa, estude esta força da linhagem. Lei Lin parecia implacável. Mesmo que isso interfira em sua análise do EAV, ele não acharia uma pena. Meses se passaram em um piscar de olhos. Lei Lin estava sentado de pernas cruzadas dentro da torre do feiticeiro, as portas e janelas fechadas com força enquanto runas de isolamento piscavam dentro. Se um forasteiro visse como estava agora, estariam com medo de estupidez ou o tratariam como um monstro. Lei Lin era agora quase um gigante com quase 3 metros de altura. Seu corpo tinha escamas vermelhas e padrões estranhos, o rosto tão sinistro que podia levar as crianças às lágrimas. Houve uma pequena rachadura na testa, brilhando vermelho sangue. O poder sem forma era atraído por esse brilho, transformando-se em um nevoeiro vermelho escuro que se infiltrava na pele de Lei Lin e se tornava algo mais poderoso. Essa força é... A mente de Lei Lin seguiu o caminho das ondulações e encontrou a fonte, seguida pelas cenas. O velho mordomo Lian parecia orgulhoso em Port Venus. Nosso jovem mestre Lei Lin é, em Pirates Cove, um velho pirata estava ensinando a alguns novos piratas uma lição. Quando você chegar aqui, a previsão é a mais importante. Tem alguém mais assustador que a feiticeira escarlate da nossa equipe. Havia ainda mais. Embora fossem todas cenas no norte e no reino de Dambrat. O grande grupo de adoradores do diabo que Lei Lin reunira como Kukulkan transmitia agora uma quantidade interminável de medo. Isso não é fé, mas alguma força emocional um nível abaixo da fé. O que está acontecendo? Por que eu posso levar esse poder agora? Só se pôde absorver a fé depois de se tornar lendário. Muito menos esse tipo de força emocional de baixo nível. No entanto, Lei Lin logo descobriu que ele poderia facilmente absorver essa força emocional em forma de pesadelo, aumentando sua força. Pode ser que, Lei Lin murmurou para si mesmo, fechando o terceiro olho entre as sobrancelhas. As numerosas cenas desapareceram e o canal da força emocional se fechou. Como esperado. O poder do corpo absorvente do pesadelo pode absorver todas as forças emocionais dirigidas a mim. A eficácia e a taxa de conversão são ainda melhores que os deuses. E o mais importante, eu ainda nem sou meio deus. No momento, Lei Lin percebeu o terror desse físico antigo. I-Chip, alguma coisa foi encontrada, BIP. Modelo estatístico da força da linhagem do hospedeiro foi estabelecido, funcionando sem anormalidades. Não encontrei marcas espirituais remanescentes, o I-Chip respondeu lealmente. Ainda não há problema. Não há mais nada na minha linhagem. Isso é um presente de verdade. Lei Lin sacudiu a cabeça, dissipando a forma do pesadelo. Ele encolheu mais uma vez, retornando à sua aparência original. Com o AI e a ajuda de Shape, sua compreensão da força da linhagem ultrapassou em muito as expectativas de todos os outros. Agora, ele basicamente podia alternar entre as duas formas sem problemas. O Nightmare Absorbing Body é um físico especial da Dryanscape. Parece que vou ter que ir para o mundo algumas vezes no futuro. Lei Lin murmurou para si mesmo. Além disso, com a taxa que o físico absorve a força emocional, eu poderia ser capaz de levantar meu arcanista ranking muito em breve. Neste momento, a voz clara do gênio da torre interrompeu seus pensamentos. Mestre. Padre de Ouro Shena veio fazer uma visita a Shena. Faça com que ela espere por mim na sala de visitas. Lei Lin balançou a cabeça.
colocando um roupão branco em volta de si. Mas minha forma após a segunda transformação pode levar a algumas associações. É melhor usá-lo o mínimo possível no mundo dos deuses. Um momento depois, Leilin arrumou tudo e encontrou a sacerdotisa da deusa da riqueza na sala de visitas. O wizard Leilin é realmente ótimo em me fazer esperar. Já faz 2 anos desde a última vez. Shayna olhou para ele, parecendo irritada. Minhas desculpas. Eu estive imerso em um experimento. De qualquer forma, o mestre Arnist não continuou com o comércio dos detectores demoníacos e demoníacos. Leilin riu e depois mudou de assunto. Posso saber o que você está fazendo hoje? Você está em apuros? Shayna respirou fundo e falou com cautela. Oh! As pessoas da igreja de God of Murder fizeram sua jogada. Leilin acertou de uma só vez, já que havia poucas grandes organizações que ele havia ofendido. Sim. Um de seus lendários, o cadáver colector Soros, completou seus experimentos e está prestes a chegar aos mares exteriores. Não importava onde fosse, um lendário era um grande alvo. Shayna estava preocupada que esse gênio bruxo não fosse capaz de passar por esse obstáculo. Mas, como ele está agindo, sabemos que ele está inclinado a atacar diabos e demônios. Nossa igreja lidou com ele, e as informações que recebemos são prova disso. Infelizmente, não sabemos o que ele fará. Na verdade, Shayna não pensou bem no futuro de Leilin. Afinal, essa pessoa era lendária. Não havia sequer um meio lendário nos mares exteriores, por isso um verdadeiro lendário seria capaz de suprimir tudo. A existência de um lendário foi um padrão importante para o plano material principal julgar o tamanho de uma organização.